vá até seu bebê e dê a ela um gole d'água. Eu entrei no quarto e ela estava chorando. Ela tinha chorado por muito tempo. Ela não deve ter acordado sua mãe em seu bercinho. Eu fui e peguei um copo d'água enquanto entrei. A criaturazinha quase bebeu todo o copo d'água, e ali, em sua condição então, com a desenteria que ela teve, logo eu pensei, não é isso amável, quão dócil é ele em fazer isso. Esta é a segunda vez ou a terceira vez. Certa vez eu estava em Sioux Falls, ela tinha apenas 3 meses de idade, ela estava deitada em uma cama, sua mãe tinha saído, estava conversando com algumas pessoas, e eu estava me barbeando, assim, me aprontando para ir à reunião. E eu estava ali de pé barbeando e ouvi o anjo do Senhor dizer, pegue seu bebê, rapidamente. Coloquei meu barbeador ali e corri. E se eu demorasse só mais meio minuto, ela teria morrido. Ela estava em uma cama alta, mais ou menos desta altura, e estava com os 2 braços. Ela simplesmente rolando e rolou sua cabeça, a cabecinha pendurada, seus braços simplesmente escorregando. Tive que correr rapidamente para agarrá-la, exatamente quando ela estava caindo. Ele é amável, dócil. Pouco depois daquilo, havia uma jovem. Talvez ela esteja sentada aqui esta manhã. Eu não a vejo, mas ela vem de vez em quando. Ela é membro de uma igreja em New Albany, uma igreja muito notável, uma igreja de projeção em New Albany. Eu estive lá. Ela tem um problema mental, um tipo de psiconeurose, e ela não pode, ela nem mesmo sai da cidade ou parte alguma. Ela começa a gritar e chorar e assim por diante. Então eu orei por ela 2 ou 3 vezes, mas algo não me deixava desafiar aquele demônio. De algum modo. Eu não sei, eu simplesmente não podia fazer isso. Ela é muito amiga de uma enfermeira que mora na vizinhança ali. Elas vão ali. Ela estava piorando, ela estava daquele jeito por cerca de 8 anos. Então ela chegou outro dia e disse, irmã, a única coisa que sei é que há uma causa aí em algum lugar. Eu não sei o que é. Eu disse, se você pudesse se aproximar. Ela disse, eu tenho recebido oração do meu pastor. Ele disse, meu pastor me mandou aqui e disse, vá ver o irmão Billy e veja o que ele diz. Bem, eu disse, eu não sei, irmã. Eu disse, eu sou exatamente como seu pastor. Eu disse, você já confessou todos os seus pecados? Tudo. Professora de escola dominical. Tem uma grande classe e estava fazendo um bom trabalho, mas aquilo pairava sobre ela. Bem, eu não sabia o que fazer. Você pode imaginar como senti. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Nós a levamos para a sala. Eu disse, certo, suba. Quando as pessoas chegam, nós simplesmente paramos tudo. Eu a levei para uma sala, eu me assentei e comecei a falar sobre genealogia e sobre o princípio, a origem do tempo e tudo, e eu observava. Foi naquela mesma manhã. Deus sempre está ali naquele momento crucial, você sabe. E após algum tempo, eu olhei, ali veio uma visão. Eu vi um automóvel indo rapidamente. Eu disse, sua condição tem algo a ver com um automóvel. Ela disse, não, nunca estive envolvida num acidente. Eu disse, apenas fique sentada humildemente. Disse, eu a vejo em um carro. Você quase foi atingida por um trem. Ela pulou, ela disse, eu disse, sim, e você não está com o seu marido, você está com outro homem. Seu marido está no estrangeiro, na guerra, durante esse tempo. Fui em frente e comecei a trazer aquilo. Eu disse, as coisas que você fez, as coisas imorais. Você lhe contou um pouco daquilo, mas você não lhe disse tudo. E ela começou a gritar, segurando sua face assim. Eu disse, há não muito tempo atrás você ia ser operada também, a sua amígdala, e você ficou com medo de tomar anestesia, com medo de contar aquilo sob o efeito. Ela simplesmente gritou e caiu no chão. Ela disse, esta é a verdade. Eu disse, como pode você ir para frente na vida com isso? Ela disse, eu pedi a Deus para me perdoar. Eu disse, você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido e seus votos. Eu disse, você volte e acerte isso, então venha. Eu poderei controlar esse demônio, então. Veja, eu disse, por falar nisto, seu marido... Eu descrevi como ele se parecia, nunca o vi em minha vida. Eu disse, ele tem a mesma coisa para confessar a você. Eu disse, agora, se você não crê nisto, telefone para ele e diga-lhe para se encontrar com você. Ela foi e telefonou para ele, eles se encontraram na estrada, e aqui voltaram eles, lágrimas rolando em suas faces, perdoando um ao outro.
Aquele demônio a deixou, então ela ficou livre. Está vendo? Agora eu poderia ter gritado e berrado com aquele demônio e expulsado e tudo mais. E ele nunca teria saído até que aquilo fosse corrigido. Está vendo? Veja, tem de se encontrar a causa antes de poder encontrar a cura. Você vai a um médico, você diz, estou com dor de cabeça. Bem, ele poderia lhe dar uma aspirina. Bem, ela voltaria. Talvez você tenha um problema de estômago que seja a causa da dor de cabeça. Talvez você tenha uma infecção em algum lugar que esteja causando a febre, fazendo você ter dor de cabeça, alguma outra coisa. Você tem que voltar, aquele médico tem que diagnosticar aquele caso até encontrar onde esteja a causa. Então você se livra da causa. Justamente como um buraco num balde. Se você está despejando água nele, a água simplesmente continua vazando. É melhor tapar o buraco primeiro, veja. E isto é, agora aí está onde me encontro. O que devo fazer? Agora, a maior coisa em minha reunião foi isto. Você não recebe oração por isto. E eu tinha orado e pedido em oração por todos eles, mas eles dizem, bem, se você simplesmente tocasse e fizesse isto... E eles veem aquelas coisas acontecerem. E isto é certo. A Bíblia diz, põe as mãos sobre os enfermos e os curam. Então, quando você começa a fazer isso, eu tentei isso. Eu os fazia passar rapidamente pela fila, colocava as mãos sobre eles, mas se suas vidas não forem vasculhadas através do Espírito Santo para descobrir se há algo ali, eles não sentem que receberam oração. Aqui está meu secretário, sentado aqui, e coisas que sabe, recebe as cartas. Não está certo? Eles simplesmente acham que não. Agora, aí sou contra uma coisa. E eu creio que talvez pudesse pregar. E não sou um grande pregador, mas se eu pudesse fazer com que as pessoas vissem que elas têm que chegar absolutamente limpas diante de Deus, então eu creio que teria autoridade através de Jesus Cristo, rompendo o poder de qualquer demônio que existe. Quando Pedro e João passaram pela porta chamada Formosa, eles de modo algum perguntaram àquele homem se ele era um crente, ou o que ele era, ou qualquer coisa a respeito. Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te darei. Disse, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Ele o levantou e o segurou até seus artelhos se firmarem, e ele saiu andando. Agora existe algo ali que estou pesquisando, e quero que você ore por mim. Correto, você fará isto, simplesmente orar? Correto, Deus o abençoe. Vire Gênesis 22 agora. Vou ler um pouco para a lição antes do culto de oração. Correto. Vamos começar mais ou menos Vamos só falar sobre isto um pouquinho. Eu lhe direi o que faremos. Eu quero que tome Romanos 4 também. Eu vou ensinar um pouquinho sobre fé. É disso que precisamos muito, não é? Fé não é apenas uma evidência, é a substância. A fé ela mesma é a substância e a evidência das coisas que os sentidos do corpo não declaram. E eu pensei que talvez ensinando isto estimularia sua fé. Veja, e levaria a um nível onde Deus possa entrar em você e abençoá-lo. Agora vamos começar a ler mais ou menos no versículo 8 do capítulo 22. Trata-se de Abraão. E ele primeiro se chamava Abrão. E então recebeu seu nome de sacerdote, ou seu nome de pai, o qual era Abraão, que significa o pai de nações. Agora ouçam. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Que cena dramática que lá atrás, 1872 anos antes da vinda do Senhor, Deus pronunciando agora, falando, se preparando para fazer uma parábola. E ele, Abraão, era um homem velho, 90 anos de idade, e Sara, Abraão tinha 100 e Sara tinha 90. Isso foi 40 anos depois da menopausa. Então a vida nela estava morta, e a vida em Abraão estava morta, um velho naquela idade, e Deus apareceu para ele quando ele tinha 99 e disse, Abraão, anda diante de mim, e seja perfeito. Apenas pense, com 100 anos de idade. E ele lhe disse o que iria acontecer. Disse, todas as nações serão abençoadas em ti, porque eu vou te dar um filho através de Sara. Agora pense, 100 anos de idade. E então a Bíblia diz isso. Abraão, você sabe como ele fez seu sacrifício e fez com que os pássaros ficassem longe daquilo até o sol se pôr. E como a escuridão chegou e o Espírito de Deus desceu e falou com ele, e Abraão creu em Deus. Agora quero tratar do assunto
crendo em Deus, ou tomando-o em sua palavra. Agora, Abraão não teve nenhuma grande nuvem de testemunhas como temos hoje, pois Abraão, ele mesmo era um caldeu, embora pai do judeu. Porém, ele era um caldeu da cidade de Ur, e ele foi chamado do meio de seu povo para andar em uma terra estranha. Quão bonito aquilo tipifica a conduta cristã hoje, de que temos que sair do nosso companheirismo com o mundo